Boa noite a todos. Hoje, a nossa aula é sobre o cuidado longitudinal e integral a pessoas com doenças crônicas. Então, primeiramente, vamos fazer uma diferenciação entre as doenças agudas e crônicas, né? O início delas são diferentes, as doenças agudas geralmente são mais abruptas, enquanto as doenças crônicas, ela vai ter um início mais gradual, mais lento. A evolução também é diferente, já que as doenças agudas, normalmente, elas vão ter uma pré-definição do tempo de duração e, geralmente, vão para a cura. Enquanto as doenças crônicas, elas vão ter uma evolução mais progressiva, mais contínua, normalmente não tem cura, a gente até alcança a remissão, mas, geralmente, essa pessoa vai ter essa doença pelo resto da vida. Temos a importância no tratamento das doenças crônicas das mudanças no estilo de vida. Isso faz parte do tratamento. E as doenças crônicas, diferentemente da aguda, ela vai ter um cuidado contínuo, progressivo. As causas que levam às doenças crônicas, elas são múltiplas e elas incluem hereditariedade, fator genético, o estilo de vida daquela pessoa e fatores ambientais e fisiológicos. Normalmente elas têm mais sintomas, têm uma perda de capacidade funcional e tem um ciclo vicioso de sintomas. Então, a pessoa tem ali uma condição crônica, aquela condição acaba causando uma tensão muscular no paciente, essa tensão vai causando dor, o que aumenta o estresse e a ansiedade do paciente, culmina em desenvolver uma depressão, que já é uma outra condição crônica, causa mais fadiga, indisposição, aumenta a imobilidade e aumenta o sedentarismo ali desse paciente, causando outra condição crônica. No manejo das doenças crônicas, é extremamente importante o cuidado multiprofissional e a corresponsabilidade do paciente no seu tratamento. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de um sistema de saúde que esteja proativo e integrado. Aqui temos o exemplo do senhor sedentário, ele tem 40 anos, é obeso, tabagista, tem um histórico familiar de diabetes, nada disso foi trabalhado com ele, né? Afinal, ele não tinha nenhuma doença, mas 5 anos depois, aos 45, ele se torna hipertenso. Foi prescrito medicamentos para ele, mas não foi trabalhado ali os fatores de risco, ou foi trabalhado, mas ele não quis aderir a nada. 5 anos mais, ele desenvolve, aliás, ele tem o diagnóstico, né, de diabetes, dislipidemia, mais uma vez, medicamentos e sem trabalhar o restante dos fatores. Aos 55, ele tem o seu primeiro infarto, passa por uma revascularização. Aos 60, começa a ter uma insuficiência renal crônica, retinopatia, neuropatia. Aos 65, ele já está fazendo hemodiálise e apresenta uma úlcera no pé direito. 70 anos, tem amputação desse membro e acabou desencadeando a cegueira, né? E aos 75, ele tem um AVC isquêmico, necessita de UTI e acaba falecendo. Condições crônicas, né? A Organização Mundial da Saúde gosta mais desse termo de condições do que doenças. Normalmente são aquelas condições que elas vão durar mais de 3 meses, ou pelo menos 12, dependendo da definição que você usa. Mas, nessas condições, nós temos as doenças crônicas não transmissíveis, em que entra aí, né, a diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, doença renal crônica, os diversos tipos de câncer, doenças respiratórias como asma, DPOC, também o lúpus, fibromialgia, epilepsia, cirrose, entre outras. Temos também alguns distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, toque. Temos as deficiências permanentes, amputações, cegueiras, alguns tipos de deficiência motora, algumas doenças bucais de longo prazo. Temos alguns tipos também de doenças infecciosas, como hanseníase, tuberculose, HIV, hepatites virais, alguns tipos de infecções de pele. E também se encontra em condição crônica alguns ciclos de vida da pessoa que vai demandar um cuidado continuado por um bom tempo, como gestação, puerpério, puericultura. Com condição crônica, nós também temos os fatores de risco,
obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo. Mas será que a gente está trabalhando esses fatores de risco como uma condição crônica ou só apenas quando vira doença? As condições crônicas, elas constituem um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. Causam mais mortes prematuras, diminuição da qualidade de vida, um impacto econômico para a família, comunidade e sociedade em geral. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 50% da população possui ao menos uma doença crônica não transmissível. Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas matam cerca de 41 milhões de pessoas por ano no mundo, equivalendo a 71% das mortes no mundo. E 76% dessas mortes, elas ocorrem em países de baixa ou média renda. Uma pesquisa de 2009 em Florianópolis, ela evidenciou que 28 problemas respondiam a mais da metade da demanda total da atenção primária à saúde. E desses 28 problemas mais frequentes, 21 eram condições crônicas, ou seja, 82% dos problemas mais frequentes, ou 37,8% da demanda total. E apenas 7 eram condições agudas. Então, aqui eu trago, né, as 10 principais causas de mortalidade no Brasil, por todas as idades. A gente pode perceber que o que temos aqui são doenças crônicas não transmissíveis. Temos apenas 3 que não estão, que seria acidente de trabalho, violência e infecção de via aérea superiores. Ou seja, das 10 principais, 7 são doenças crônicas não transmissíveis, com um grande destaque para as 2 primeiras ali, doenças isquêmicas do coração e doença cerebrovascular. Ao que se deve tudo isso, né, esse aumento muito expressivo? Temos a transição demográfica do Brasil, uma diminuição da natalidade, aumento da expectativa de vida, nós temos a porcentagem da população com uma idade menor, geralmente ela vai ter mais doenças agudas, infecções, né? Enquanto que a população mais envelhecida, a gente vai ter um aumento do número de doenças crônicas. Além disso, a gente tem a presença de multimorbidade aumentando com esse envelhecimento. Somado a isso, maus hábitos de vida, maus hábitos alimentares e um aumento de alimentos ultraprocessados. Aqui tem um panorama sobre diabetes da última edição do Atlas, que mostra que temos 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos com diabetes no mundo. Isso é 1 a cada 10 adultos tendo a doença, ocasionando uma morte por diabetes a cada 5 segundos no planeta. E as perspectivas são de que esse número aumente ainda mais, chegando a 783 milhões de pessoas em 2045 que têm diabetes. Aqui no Brasil, a diabetes causou 6,7 milhões de mortes em 2021. O Brasil está ocupando a 6ª posição no ranking dos 10 países com mais casos. E temos um panorama de que, na América do Sul, 1 a cada 3 pessoas com diabetes não sabe que tem a doença. Ou seja, 1/3 de quem tem diabetes não sabe que tem diabetes. No panorama sobre a hipertensão, é um pouco pior. Temos 30% da população adulta com pressão alta. No Brasil, 21,3% dos hipertensos são homens, 26,9% são mulheres. E aí fica o questionamento. Isso é os diagnosticados, né? Será que realmente é essa perspectiva? Temos uma situação preocupante. 50% dos hipertensos, eles não sabem que são hipertensos. E desses 50% que sabem, apenas 25% aderem ao tratamento. Ou seja, de toda a população que tem hipertensão, nós temos apenas 25% aderindo e tratando.
A hipertensão, ela aumentou 3,7% em 15 anos no Brasil. Os índices saíram de 22% em 2006 para 26,3% em 2021. E segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, por dia, morrem 388 pessoas devido à hipertensão. Esse aqui é um panorama da cidade de São Paulo. Eu retirei do protocolo da linha de cuidado de doenças crônicas não transmissíveis. É um reflexo do cuidado ali no município de São Paulo, mas que para mim é um reflexo de todo o Brasil, né? Traz um pouquinho da nossa realidade. A gente tem aqui uma soma de fatores de risco, alimentação inadequada, que acaba causando sintomas como náusea, gastrite, então causando outros problemas. Uma população com depressão, com desânimo, com estresse, com muita angústia, com preocupações. Temos maus exemplos familiares, hábitos ruins na família, alimentação ruim, mau exemplo de sedentarismo, né, intrafamiliar, crianças com acesso a muitos equipamentos eletrônicos, um estímulo excessivo visual e também acesso, né, muitas vezes a jogos que estimulam a violência. Temos um incentivo ao uso de álcool também para essas crianças. O tabagismo, muito importante na população, e muitas vezes crianças expostas a esse cigarro, a esse fumo passivo. Temos pessoas que se automedicam ou aferem a sua pressão de forma incorreta. Temos o descaso do cidadão às orientações dos profissionais de saúde. Temos dúvidas das pessoas frente ao medicamento, o que dificulta a adesão ao tratamento. Nos postos de saúde, nas UBSs, temos um número grande de atendimentos por doenças crônicas não transmissíveis. Acaba que também temos filas nos prontos atendimentos por doenças crônicas não transmissíveis, o que não deveria estar lá. E, combinando tudo isso, nós temos o aumento de mortes por doenças crônicas não transmissíveis. Aqui, gente, eu trago para vocês o plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil. Ele traz as metas que devem ser cumpridas até 2030, e esse plano ele atualiza as metas do plano anterior, que a vigência foi de 2011 a 2022, e o objetivo é apresentar um conjunto de 23 metas nacionais. Dessas 23 metas, nós temos 15 que se enquadram no nosso tema da aula de hoje, que seriam 10 voltadas a fatores de risco e 5 para doenças crônicas não transmissíveis. Então, um grupo de indicadores e metas para as doenças crônicas não transmissíveis, nós temos a redução em 1/3 da mortalidade prematura por doença crônica não transmissível, a redução em 1/3 da probabilidade incondicional de morte prematura por doença crônica não transmissível, reduzir em 10% a mortalidade prematura por câncer de mama, reduzir em 20% a mortalidade prematura por câncer de colo uterino, e reduzir em 10% a mortalidade prematura por câncer do aparelho digestivo. Já no grupo dos indicadores meta para os fatores de risco de doenças crônicas não transmissíveis, temos redução em 2% da obesidade infantil, deter o crescimento da obesidade entre adultos, aumentar a prevalência de atividade física no lazer em 30%, aumentar em 30% a prevalência de consumo de frutas e hortaliças, reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados, reduzir em 30% o consumo de bebidas adoçadas, reduzir o consumo abusivo de bebidas alcoólicas em 10%,
e reduzir a prevalência de tabagismo em 40%, reduzir a mortalidade por doença crônica não transmissível atribuída à poluição atmosférica e atingir 90% de cobertura vacinal contra o HPV. Bom, gente, o plano de ações estratégicas, ele tem três eixos estratégicos. Um é vigilância, informação, avaliação e monitoramento. Outro é promoção da saúde e outro é cuidado integral. Esse terceiro eixo, ele contempla a definição e implementação das RAS das pessoas com doenças crônicas. Essa rede, ela faz parte da Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas, que também inclui prevenção e controle de câncer. Então, só revisando, né, as redes de atenção à saúde, ou RAS, elas são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integridade do cuidado. E essa rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, elas têm 6 objetivos. O primeiro, ampliar o acesso dos usuários com doenças crônicas aos serviços de saúde. O segundo, promover hábitos de vida saudáveis na alimentação e atividade física, ou seja, promoção e prevenção. O terceiro, fortalecer o conhecimento do usuário, ampliar a sua capacidade de autocuidado e autonomia. O quarto, propiciar acesso aos recursos diagnósticos e terapêuticos adequados em tempo oportuno, ou seja, melhorar a integridade e equidade. O quinto objetivo, ampliar ações para enfrentamento dos fatores de risco, como o tabagismo e consumo excessivo de álcool. E o sexto, impactar positivamente nos indicadores relacionados às doenças crônicas. Para a gente poder fazer esse cuidado dessas pessoas com doenças crônicas, nós temos algumas ferramentas que nos auxiliam. Trouxe aqui algumas delas: o registro orientado por problemas, a definição dos serviços a serem ofertados e divisão de tarefas, gestão da população em risco ou gestão populacional, consultas coletivas, abordagem familiar e acionamento da rede de apoio social, organização do acesso, coordenação do cuidado na rede de atenção à saúde, intervenções específicas para populações com elevada carga de morbidade. A gente vai abordar agora um pouquinho sobre esses 3 que eu destaquei. Então, aqui o registro orientado por problemas. O registro orientado por problemas, ele dá um auxílio para o médico ter uma visão ampla do que está acontecendo com o paciente e facilitar a gestão do cuidado continuado desse paciente. No registro orientado por problemas, vocês vão incluir os diagnósticos desse paciente, pode incluir o ano do diagnóstico, se souber, e, se for pertinente, como foi feito esse diagnóstico, o tratamento atual que está sendo feito para esse paciente, doses, modo de uso, pode incluir, inclusive, tratamentos prévios, se for relevante, os parâmetros de monitoramento com as metas individualizadas para aquele paciente, os valores mais recentes e a programação para o novo monitoramento, e a situação do autocuidado desse paciente, as barreiras e intervenções possíveis que você vai utilizar para enfrentar e para melhorar o autocuidado. É importante atualizar cada problema à medida que as situações mudam. Então, aqui eu trago um exemplo. Dona Maria da Silva, de 65 anos, passou por atendimento em 24 de maio de 2024, como item 1 da lista de problemas dela, hipertensão não controlada. Aferição no dia
do atendimento estava em 150 por 95. Foi solicitado um controle de aferições com plano de reavaliar em junho, de 2024. Como segundo item da lista de problemas, diabetes tipo 2, sem complicações. A última glicada dela estava em 7,4%, realizada em março de 2024. Para ela, a meta de glicada é menor que 7,5%. E foi programado repetir os exames para diabetes em setembro de 2024. O terceiro problema dela, uma gonartrose à direita, está fazendo fisioterapia. Ela fez uma infiltração intraarticular de corticoide em dezembro de 2023 e teve uma boa resposta a essa infiltração. Como quarto problema, tabagista, 30 anos, maço, ela encontra-se em fase pré-contemplativa e você programou um plano de prosseguir com essa abordagem motivacional para cessar o tabagismo. Quinto problema, morte do marido em dezembro de 2021 por câncer de pulmão, ela teve um luto não complicado. Sexto problema, obesidade grau 1, MC atual de 32, foi implementado o MEV e programado fazer monitoramento, né, da adesão e a evolução dessas mudanças que ela se propôs a realizar. Sétimo problema, última mamografia dela, realizada em 2023, BIRADS 2, foi programado repetir em março de 2025. Então, quando vocês fazem esse registro orientado por problemas, vocês conseguem ter uma visão ampla dessa paciente, as programações, e vocês vão atualizando a cada atendimento de acordo com a necessidade. Em relação à organização do acesso, o ideal é você conciliar as consultas marcadas, aquelas consultas para fazer esse cuidado continuado, fazer a avaliação dessas doenças crônicas, e também ter flexibilidade para incluir o cuidado em consultas solicitadas por outros motivos, inclusive aquelas por condições agudas. Então, às vezes, você programou um retorno dessa paciente em 4 meses, por outro motivo, ela retornou com 1 mês, por uma condição aguda, mas você vai, à medida do possível, aproveitar essa oportunidade para revisar as condições crônicas, se está tudo ok, revisar o autocuidado dessa paciente, como está, né, aproveitar essa condição aguda. Para organizar o acesso, é importante ter uma organização e uma gestão de equipe, importante fazer a classificação do risco do paciente, a diferenciação se ele se encontra, né, em controle ou descontrole. É importante levar em consideração a necessidade de avaliação periódica de exames e também se o paciente encontra-se em processo de MEV. Qual o grau motivacional para as mudanças de hábito que ele se encontra? Em relação à gestão da população de risco ou gestão populacional, ela é uma vigilância simultânea de toda a subpopulação de pacientes com uma determinada condição crônica ou fator de risco. Então, temos aqui, né, todos os diabéticos que você tem na sua área, todos os hipertensos. Vamos estratificar o risco, então vamos fazer uma planilha dos pacientes que têm alto risco cardiovascular. Temos os tabagistas, qual o estágio de mudança para a cessação do tabagismo que ele se encontra. Temos o acompanhamento de todas as pessoas que têm tuberculose na sua área. Os asmáticos é um exemplo. Também os cuidados preventivos, então, o acompanhamento das mamografias, dos papanicológicos, a gente tem essas planilhas para poder estar convocando, quando for necessário, a repetição desses exames. O acompanhamento da gestação, né, todos os pacientes ali, as suas pacientes que estão fazendo o pré-natal, o acompanhamento da puericultura, para a gente poder fazer uma gestão adequada do acompanhamento das populações, a gente precisa ter esses dados. Pode ser que você tenha uma população mais envelhecida, vai ter uma demanda maior de hipertenso, de diabético, ou pode ser que você tenha uma população mais nova, vai ter uma demanda maior de puericultura, de pré-natal, em cuidados preventivos. O ideal é que essas planilhas, elas sejam geradas
pelo próprio prontuário eletrônico, para facilitar o trabalho do médico e da equipe. Em relação ao autocuidado, deixa eu abordar um pouquinho sobre esse tema. O autocuidado, ele é a habilidade individual da pessoa para poder lidar com os sintomas da sua doença crônica, os tratamentos necessários, as mudanças possíveis de hábito e as consequências físicas e sociais decorrente daquela doença que ela tenha. É essencial para a gente conseguir o autocuidado, o apoio da equipe de saúde. E, em relação ao manejo da doença, aqui inclui as mudanças mesmo do estilo de vida, os medicamentos, como tomar, que hora, possíveis efeitos colaterais, o entendimento da função daquele medicamento, o plano de acompanhamento clínico desse paciente, as aferições periódicas, a realização de exames periódicos, o tempo de retorno que ele vai precisar estar voltando para você fazer esse acompanhamento. O paciente é importante ele conhecer a evolução e da sua própria doença, as complicações possíveis, reconhecer uma agudização da doença, e nesse caso, o que a pessoa deve fazer, a quem recorrer, onde recorrer, no caso dessa agudização. Na medida do possível, no autocuidado, a gente vai tentar manter os papéis e atividades da vida diária dessa pessoa. E também, outro ponto do autocuidado é saber lidar com o impacto emocional dessas condições crônicas. Nós temos algumas situações que podem culminar em autocuidado insuficiente. Dessas condições, nós temos aqui a dificuldade da compreensão da sua condição crônica. Uma pessoa, às vezes, ela não tem a capacidade cognitiva mesmo de entender o que está acontecendo, de entender aquela doença. E aí entra o papel do médico, muitas vezes, a gente usar de recursos, comparações, simulações, o máximo possível para a pessoa compreender. Se ela não compreende a doença, dificulta o autocuidado, dificulta o controle dessa doença. Outro ponto é a dificuldade de compreensão das necessidades farmacológicas e o plano de cuidado em médio e longo prazo. Então, se a pessoa ela não compreende a necessidade da tomada de medicamento, vamos ter um autocuidado comprometido. Ela acha que vai só tomar o medicamento quando tiver sintomas, por exemplo, bem comum, hipertenso. Não, eu não tomo medicamento só quando a pressão está alta. Então, vamos ter um autocuidado prejudicado. Pessoas que estão no estágio pré-contemplativo de mudança de comportamento. Então, aquela pessoa que ela não acha necessário fazer a mudança, ela não entende a importância da mudança, ela não vai mudar. Pessoas que têm um baixo suporte social, que encontram tanto a parte familiar, às vezes ela está passando por alguma situação pessoal ou financeira que vai dificultar o seu autocuidado. Pessoas com baixa autoeficácia, que não acreditam em si mesma como mudanças, como agentes de mudanças. Ela não se acha capaz de fazer uma mudança, ela não acredita que ela seja capaz de mudar. Outra situação são aquelas pessoas que apresentam uma postura reativa às suas condições crônicas. Elas diminuem a sua sociabilidade, elas se tornam reclusas por causa das suas limitações, e elas fazem do seu problema de saúde o centro da sua vida. Outro tipo de atitude são as pessoas que se recolhem em sua condição crônica, elas ficam sem ação, né, não têm condições de melhorar a sua condição. As pessoas que abandonam o acompanhamento por não atingirem metas, típica, por exemplo, aquele paciente que está fazendo segmento para perda de peso, ele não conseguiu fazer perda de peso, ele abandona, ele não retorna, ele desiste por não conseguir atingir a meta. Pessoas também com depressão grave, elas têm um prejuízo, né, no desempenho das suas atividades diárias. Então, o papel do médico é não só estimular, mas também perceber essas limitações e, na medida do possível, tentar trabalhar, tentar apoiar
tentar ajudar o seu paciente a enfrentar essas circunstâncias. Bom, quando a gente fala de doença crônica, é importante a gente abordar um pouquinho sobre a multimorbidade. A multimorbidade seria aquela pessoa que apresenta 2 ou mais condições crônicas. E a multimorbidade, ela está relacionada com menor qualidade de vida, maior perda funcional, maior suscetibilidade à depressão, maior necessidade de múltiplas prescrições medicamentosas e, consequentemente, maior dificuldade de adesão a esses tratamentos, consequentemente, maior possibilidade de interação medicamentosa. Essas pessoas, elas requerem mais internações e apresentam internações mais longas e também uma mortalidade mais precoce. Embora as pessoas com multimorbidade costumam receber maior atenção médica, a coordenação do cuidado é mais difícil e apresentam maior risco de ter erro médico com elas. Normalmente, essas pessoas, elas lidam com vários especialistas, e quando essa pessoa está com múltiplos especialistas, geralmente o especialista ele fica focado ali naquele tratamento que ele está fazendo e não faz a junção dos critérios, né, que os outros médicos também estão fazendo. Vocês já devem ter se deparado, às vezes, o paciente ele vem com um medicamento duplo, o cardiologista prescreveu, o nefro prescreveu para a mesma coisa. Muitas vezes, o especialista não sabia que inclusive, que o paciente já fazia uso daquele medicamento. É bem comum. Essas pessoas, elas normalmente incorporam um papel de doente com tanta intensidade que elas passam a se tornar altamente vulnerável à iatrogenia. E o papel do profissional ali na atenção primária à saúde é fazer essa coordenação do cuidado, fazer essa gestão de todo o cuidado, né, principalmente envolvendo as especialidades. Com isso, a gente vai ter uma redução dessas dificuldades, desses riscos para esse paciente com multimorbidade. O papel do profissional de saúde é interrogar e investigar fatores de risco e sempre estimular o autocuidado. É importante lembrar que quando a gente questiona uma pessoa sobre comportamentos e fatores de risco, como, por exemplo, né, o tabagismo, o excesso de álcool, o sedentarismo, a má alimentação, às vezes comportamento de risco para DST. Quando a gente questiona isso, por parte do paciente vem um sentimento de vergonha e culpa. Mas ainda assim é importante a gente questionar e intervir, pois a intervenção e a prevenção é o melhor caminho para esse paciente. A partir do momento que esse paciente desenvolve uma doença crônica, essa doença crônica é diagnosticada, aí sim ela vai precisar abrir espaço na sua rotina para consultas médicas mais frequentes, realização de exames, tomada de medicamentos e mudança do estilo de vida, o que em geral não é simples de se realizar. Então a gente retoma que intervir e prevenir é o melhor caminho. Quando uma pessoa lá recebe, né, esse diagnóstico de uma doença crônica, ela tem basicamente 2 etapas. Ela tem aquele momento inicial, da crise inicial do diagnóstico, em que, na maioria das pessoas, este momento, a pessoa vai seguir a sua orientação, ela vai tomar um medicamento, ela vai pelo menos tentar fazer as mudanças. Depois ela entra numa fase de estabilidade. Esse momento de estabilidade, ele não pode ser negligenciado. Apesar das coisas estarem sob controle, é um momento que tem um perigo maior para a recaída dos comportamentos de risco e pode ter uma menor adesão ao tratamento. Então, por mais que o paciente esteja em estabilidade, você tem que sempre estar abordando e retomando fatores de risco e dúvidas frente ao tratamento dessa doença. O Holland, em 1994, ele propôs essa tipologia psicossocial de doenças crônicas que facilita a gente compreender a doença em termos biomédicos e psicossociais. Em relação ao início da doença, ele poderia ser, né, um início súbito ou gradual. O curso da doença, progressivo,
constante ou intermitente, o desfecho como fatal, não fatal, redução da expectativa de vida ou uma morte súbita, incapacidades, nenhuma, leve, moderada ou grave, e o grau de incerteza do paciente, como baixo, médio ou elevado. Então, a gente tem ali uma heterogeneidade da adaptação à doença, dependendo do paciente, da doença, né? Então, por mais que esteja às vezes uma mesma doença, ela vai se desenvolver de forma diferente de paciente para paciente, e o médico ele tem que estar ciente dessa heterogeneidade, pois ele vai agir de forma diferente para cada paciente. Em relação à severidade da condição crônica, ela vai ser resultado da complexidade do problema em si e a interferência que ele causa na qualidade de vida da pessoa e também no risco de ocorrer um evento que cause morbidade ou mortalidade. Aqui eu trouxe como exemplo os graus de severidade das doenças crônicas cardiovasculares. Então, temos aqui o grau 1, presença de fator de risco, ligada a comportamento e estilo de vida, ausência de doença. Por exemplo, tabagismo, excesso de peso, sedentarismo, uso de álcool. Já o grau 2, a gente tem uma condição crônica simples, com fatores biopsicossociais de baixo ou médio risco. Então, temos um diabético, hipertenso, dentro da meta, sob controle, sem complicações, com baixo ou médio risco cardiovascular. No grau 3 de severidade, a gente já tem uma condição crônica complexa ou fatores de risco mais altos para complicações. Então, temos aqui um hipertenso ou diabético que não está controlado, ou um diabético que já está usando insulina, já temos a presença de uma hipertrofia ventricular esquerda, ou um paciente que tem alto risco cardiovascular. E o grau 4 já seria essa condição crônica muito complexa ou de muito alto risco, geralmente com complicações já estabelecidas, que causam grande interferência na qualidade de vida. Por exemplo, já teve a presença de um infarto, de um AVC, já tem uma vasculopatia periférica, já tem uma retinopatia, uma insuficiência cardíaca grau 2, 3 ou 4, tem a presença de uma insuficiência renal, tem uma complicação, uma neuropatia, um pé diabético. Então, a gente tem que, de acordo com a severidade da condição crônica, vai ser a nossa programação de tratamento, de reavaliação, de condução de cada caso. Também é importante a gente levar em consideração aspectos da personalidade da pessoa, pois isso interfere, tem uma interferência no impacto psicossocial dessas doenças. A gente pode ter pessoas mais otimistas ou mais pessimistas. Quando a gente lida com pessoas mais pessimistas, com menor resiliência, geralmente elas reagem de forma mais intensa quando são confrontadas, elas demonstram mais sintomas emocionais, uma maior tendência a sintomas psicossomáticos, uma menor capacidade de acessar a sua rede de apoio social, e há evidências também de alterações na resposta imunológica da pessoa e uma progressão mais rápida de doenças. Quando a gente lida com pessoas mais otimistas, com maior resiliência, elas tendem a apresentar melhores desfechos de saúde e também é mais bem documentado desfechos positivos em doenças cardiovasculares, inclusive no câncer. Aqui eu trago para vocês o modelo de atenção às condições agudas, protocolo Manchester, que traria, né, como vermelho ali um atendimento imediato, uma condição de emergência, uma condição no laranja ali, um atendimento em até 10 minutos numa condição muito urgente, uma condição urgente, atendimento em até 60 minutos, pouco urgente em até 2 horas, sem urgência em até 4 horas. Esse modelo de atenção, ele não condiz com o cuidado de um paciente com doença crônica. Mas a gente tem essa incoerência
na assistência à saúde pública de que as condições brasileiras são aproximadamente 80% das doenças, mas a gente se encontra num sistema fragmentado. Muitas vezes, essas condições crônicas, elas são abordadas na mesma lógica das condições agudas. O cuidado, ele se encontra em serviços hierarquizados e isolados, e o cuidado, muitas vezes também, ele é pontual e episódico de acordo com a queixa. O paciente tem queixa, eu atendo. Sem queixa, não atendo. Além disso, não temos muita atenção a esses momentos silenciosos da doença, o que pode acabar ocasionando aumento da severidade da progressão dessa doença. Então, o modelo de atenção às condições crônicas, ele se baseia em um trabalho multidisciplinar, em medicina baseada em evidências, em organizar o acesso, e para isso é importante a gente identificar o nosso território, a longitudinalidade e continuidade do cuidado, uma atenção integral com prevenção, promoção e reabilitação, sempre estimular o autocuidado apoiado, ter um plano de cuidados individuais, e esse plano tem que ser partilhado com a pessoa e a sua família, e, extremamente importante, a coordenação dessa rede de atenção à saúde pela atenção primária à saúde. Então, aqui a gente tem um modelo de atenção às condições crônicas, em que temos 5 níveis de gestão, em que o nível 1, nível 2 é ainda uma pessoa que não tem uma doença estabelecida, nível 3, 4 e 5 já temos uma doença estabelecida, e ali pela setinha vermelha, o tipo de atenção vai aumentando de acordo que a gente vai subindo de nível. Então, exemplificando, nós temos aqui no nível 1 toda a população. A gente vai trabalhar com grupos de prevenção à saúde, de promoção à saúde, em que as políticas públicas são essenciais. Por exemplo, o grupo ali para estimular uma caminhada, alimentação saudável, o grupo de tabagismo. Já no nível 2, nós temos aquelas pessoas que já têm ali um fator de risco. É importante a gente identificar e atuar mais enfaticamente em cima desses fatores para prevenir, trabalhar com prevenção. A estratégia utilizada, muitas vezes, são essas consultas coletivas. Pode ter o atendimento individual, sim, mas o foco seria em consultas e atividades em grupo, coletivas em grupo. O nível 3 de atenção já é o paciente que ele já tem ali uma patologia mais simples. A gente vai fazer a gestão dessa condição, estratificar o risco, estimular o autocuidado, manter o estímulo à adesão em grupos. A gente já tem que fazer uma programação de consultas sequenciais, às vezes se dispor também da multidisciplinaridade. E a gente vai particularizar o acompanhamento de acordo com a necessidade individual de cada pessoa. O nível 4, a gente já está lidando com uma situação mais complexa, ou uma situação que seria simples, mas a gente tem comprometimento na capacidade de autocuidado. Nesses casos, a gente vai ter uma atenção mais individual, vai se dispor mais da multidisciplinaridade, vai aumentar as consultas, a gente vai intensificar o cuidado nesse paciente, pode ser necessário, às vezes, visitas domiciliares, a gente vai matriciar o cuidado desse paciente. E o nível 5 é aquele paciente que tem uma situação mais complexa e sem capacidade de autocuidado. No nível 5, a gente precisa fazer uma gestão de caso, precisa fazer um plano terapêutico singular. Vamos traçar estratégias para o cuidado desse paciente e vamos dispor ainda mais da multidisciplinaridade. Podemos também fazer, além das discussões de caso, a abordagem familiar. O cuidado desse nível 5, essa gestão de caso, a gente vai abordar um pouquinho mais na próxima aula da semana que vem. Em relação às recomendações, né, para a gente ter esse cuidado integral dos doentes com doenças crônicas, é importante o acolhimento qualificado com escuta inicial e triagem, o aconselhamento
construção de vínculo com o paciente, o apoio matricial, prescrever um plano de autocuidado pactuado na consulta, programar os fluxos de retorno para acompanhamento dos pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, a gestão de caso, projeto terapêutico singular, planejar, estruturar e acompanhar a referência e contra-referência, fazer o cuidado multiprofissional, realizar atendimentos em grupos, planejar campanhas de detecção, educação pública e políticas públicas para as doenças crônicas não transmissíveis e os seus fatores de risco, e os médicos e enfermeiros rastrear e detectar sinais e sintomas precoces das doenças crônicas não transmissíveis. Temos algumas metodologias e abordagens que são mais condizentes para a gente poder realizar esse cuidado. E aqui eu cito o método clínico centrado na pessoa, a abordagem cognitivo-comportamental, a entrevista motivacional, o empoderamento, a abordagem familiar e educação para o autocuidado em grupos. Faço algumas considerações finais, que a fragmentação do nosso sistema de saúde é um grande desafio que devemos superar. E o trabalho em rede, ele busca fortalecer a atenção básica como coordenadora do cuidado. E ao coordenar esse cuidado, pretende-se que a atenção básica seja capaz de garantir o cuidado contínuo ao usuário, fortalecendo vínculos entre a população e os pontos de atenção, o que é fundamental para a atenção à saúde integral das pessoas com doenças crônicas. E aqui a gente retoma, né, o cenário da cidade de São Paulo, num âmbito em que temos funcionando a promoção e prevenção à saúde. Temos uma população mais saudável, mais ativa, com hábitos mais saudáveis, uma família com bons hábitos e bons exemplos para as crianças, com menos acesso à tecnologia para essas crianças, com estímulos positivos. Temos esses idosos fisicamente e mentalmente mais saudáveis. Temos várias atividades em grupo do bairro. Temos a diminuição do estresse, da angústia com as pessoas. Temos uma melhor adesão aos tratamentos prescritos, a tomada correta de medicamentos. Temos pactuado o autocuidado entre o cidadão e o profissional, as aferições corretas de pressão, e acaba combinando um pronto-socorro com menos atendimentos por doenças crônicas e reduzindo as mortes por doenças crônicas não transmissíveis. A bibliografia da aula de hoje foi o Medicina Ambulatorial do Duncan, o Tratado de Medicina, Família e Comunidade do Guzzo, de Mendes, o Cuidado das Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis no Brasil, também diretrizes para o cuidado das pessoas com doenças crônicas nas redes de atenção à saúde e nas linhas de cuidado prioritárias, e as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Também trago o cuidado de todos, o protocolo de linha e cuidados das doenças crônicas não transmissíveis na atenção primária à saúde no município de São Paulo. Fico à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tenham todos uma boa noite e uma ótima semana.